O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Amém. Podem sentar um pouquinho. A grande experiência de Tomé, a experiência de fé é uma experiência extraordinária. Toda experiência de fé é uma experiência extraordinária. Mas a experiência de Tomé nos faz aprofundar o que nós compreendemos sobre a nossa fé. Porque Tomé, ele duvidou não de que Jesus tivesse ressuscitado. Ele duvidou que a experiência daqueles outros discípulos que diziam que viram o Senhor não fosse tão certa como eles estavam afirmando. Por isso, esta dúvida de Tomé leva Tomé a fazer uma experiência mais profunda. Nosso Senhor provoca Tomé a ponto de ele ir mais além. E o grande ensinamento que nós temos com essa história de Tomé é que a gente precisa entender que nem sempre as realidades espirituais da nossa fé serão comprovadas materialmente. Tomé exige provas concretas, e também podemos dizer material, de que Jesus havia ressuscitado. Ele impõe uma condição: se eu não vir as marcas dos pregos, se eu não pôr a mão no seu lado, não acreditarei.
E aí virou sinônimo de... Quando a gente quer falar alguma coisa nesse sentido, a gente fala assim: eu sou que nem São Tomé. Preciso ver para crer. Eu acho que é uma desculpa falsa, porque Tomé, na verdade, é um homem de uma fé muito profunda. Faço aqui a defesa de Tomé. Tomé é um homem de uma fé muito profunda. Porém, nosso Senhor provoca Tomé para que ele dê um passo mais além, que ele dê um passo mais firme. Que ele acredite mesmo quando em sua volta o que se vê é o caos, é tristeza, é desolação. Jesus foi crucificado, cruelmente crucificado. Então, Tomé está envolto de tristeza, envolto de decepção. E nesta decepção, nesse contexto, nosso Senhor propõe a ele que ele seja capaz de dar um passo a mais. Um passo a mais. Porque a primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava. E disseram: nós vimos o Senhor. E ele exige: eu tenho que pôr a minha mão lá nas marcas. Então, a fé de Tomé, ou a dúvida de Tomé, é no fundo o motivo pelo qual nós temos fé. Podemos comprovar a presença do ressuscitado a partir da dúvida de Tomé. E aí, quando Jesus aparece a segunda vez, Jesus diz a ele exatamente aquilo que ele havia questionado. Põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Então vejam, e aí a resposta de Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Essa expressão ela é profunda, por quê? Porque este título de Senhor, somente Deus é que é digno desse título. A nenhum outro é dado este título. De modo que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel não pronunciava o nome de Deus, para não se pronunciar o nome de Deus, dizia-se Senhor. E dizer que é Senhor significa que a vida toda está colocada nas mãos de Deus. Que eu dependo de Deus para tudo, e que eu só faço tudo aquilo que Deus permite que seja feito. E aí, o que acontece? Então, a expressão meu Senhor e meu Deus, Tomé está fazendo uma profissão de fé. Só que este meu Senhor e meu Deus, ele está dizendo para quem? Para aquele que passou pela cruz. Aquele que tem as marcas da paixão na sua mão. Aquele que tem a marca da lança do soldado que abriu o coração dele. É o mesmo, é este que Tomé está dizendo que é Senhor e Deus. Então, esta experiência levou Tomé, quando ele duvidou, a dúvida de Tomé, levou a Tomé a fazer uma experiência mais profunda, a ir mais além. E para nós é exatamente isso, a consequência dessa profissão de fé de Tomé. Para nós é a mesma coisa, no sentido de que pela fé a gente consegue dar passos muito mais longe, a gente consegue ir mais além. A gente consegue ir além daquilo que a gente vê.
Porque, observem como padre, o que nós vemos neste momento que nós estamos vivendo, difícil para toda a humanidade? De pandemia. Se a gente for acompanhar, né, o noticiário, 5 minutos de leitura de noticiário, a gente acaba ficando em depressão. Porque as notícias de pessoas que estão lutando contra o Covid, né, toda hora chegando, toda hora. E de repente a gente olha para isso, a gente olha para essa situação e a gente fica também assustado, amedrontados. E amedrontados como estavam, vejam, os discípulos estavam de portas fechadas. E o texto diz de portas fechadas porque estavam com medo, porque iria acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Era esse o medo, era essa a preocupação. Hoje, no tempo nosso, o medo é outro, né? Nós somos também anestesiados por outro tipo de medo. E que talvez também nos leve a ficar fechados dentro de casa, né? E aí, esta experiência de Tomé, ela é motivadora e enche o coração de esperança justamente por isso. Porque a experiência de fé de Tomé fez com que Tomé fosse além daquilo que ele via, além daquilo que estava à sua volta. Além da dor, além do sofrimento, além da perda. E é isso também que nós precisamos vivenciar. E Jesus diz uma frase para Tomé, que é uma frase forte e desconcertante, que também provoca em nós: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Um alerta de Jesus para nós, no sentido de que nós precisamos entender que nem sempre a realidade da nossa fé será possível ser comprovada com sinais materiais. Porque se a gente pensar que a nossa fé sempre será comprovada com sinais materiais, vai acontecer um momento que não vai ter comprovação. E daí? Se não tem comprovação, não acredita mais? Né? Então, nosso Senhor nos propõe esse ir além das aparências, além daquilo que os nossos olhos veem. E além daquilo que também sentimos, porque não se trata de sentimento, é algo profundo e mais concreto, não se trata de sentimento. E se nós pautarmos a nossa vida espiritual por aquilo que nós sentimos ou não sentimos, quando não sentirmos nada, como é que vai ser? Se não sentimos nada, porque também Deus não escutou, porque Deus não respondeu, porque Deus não atendeu. Então, a experiência de Tomé nos faz ir além, nos faz ver coisas que sem fé a gente não enxerga. Realidades que somente é possível enxergar a partir da fé. Esse é o desafio que nosso Senhor nos faz. E nós temos que ter essa coragem, mesma coragem que teve Tomé. De quando Jesus de novo apareceu, ele tocou nas chagas de Jesus. Mais do que tocou, eu acho que ele já se jogou dentro das chagas de Jesus. É tanto amor nessa chaga de Jesus que cabe lá dentro todos nós. Nós podemos entrar dentro dessas santas chagas. Não só para nos esconder e nos proteger de todos os perigos,
mas como também para ficar bem pertinho de Jesus. Isso também é uma realidade de fé. A fé nos convida a dar um passo além. A fé nos convida a ir além daquilo que os nossos olhos veem, além das aparências, para justamente fazer uma experiência mais profunda e significativa da presença de Jesus ressuscitado. E é esta experiência que nós iremos depois, nesta experiência, pautar a nossa vida. É o que vai mudar e dar sentido, dar significado para a nossa vida. O que vai dar significado para o nosso sofrimento, o que vai dar significado para a nossa dor, o que vai dar significado para a dor da perda, o que vai dar significado para a morte. Porque nos faz, repito, ir além daquilo que se vê. E este passo a mais é preciso a gente dar, porque nem sempre será possível a gente comprovar a nossa fé com sinais materiais. Deus pode tudo e Deus pode dar sinais para realizar a sua obra. Mas Ele pode também não dar sinais nenhum e continuar realizando a sua obra. E se não der sinais nenhum, é exatamente aí que entra a nossa fé. E fazermos a experiência que fez Tomé. Então deixe nosso Senhor desafiar-te, deixe nosso Senhor propor a você esse desafio. E se preciso for dar esse passo a mais na sua fé, dê. Com a certeza daquilo que o Senhor disse, a paz esteja convosco. Ouvindo a palavra do Senhor, dê esse passo a mais. Vai além. Vai além da dor, do sofrimento, vai além daquilo que você vê. Vai além das aparências. Ele é um passo de fé. E esse passo a mais, nosso Senhor convida todos nós a darmos. Não só no relacionamento com Ele, mas também, sobretudo, nas realidades que diz respeito a Deus. É preciso dar esse passo a mais, nosso Senhor nos convida. E aí sim a gente vai poder fazer como fez Tomé, meu Senhor e meu Deus. Quando nós dermos esse passo a mais, nosso Senhor estará lá, nos esperando. E aí sim, a gente vai poder se jogar de novo nos pés dele e reconhecer como fez Tomé, meu Senhor e meu Deus. Que a gente se lance na fé em direção a Jesus, nosso Senhor, para fazermos uma experiência mais profunda da sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,